Eita, meu Deus, ó. Até a caneta ali da irmã Vera caiu no poder. Onde é que começa? Onde é que começa o período interbíblico? Livro de... Então abra aí, por favor. Livro de Daniel. E o interessante... Isso aqui eu vi... Rapaz, eu não lembro... Eu não sei qual foi a escola que eu estudei isso aqui, mas eu lembro disso, que está enclausurado na minha mente. E eu nunca consigo esquecer isso aqui. Não sei se foi na FATAD, não sei se foi... Eu não lembro. Eu sei que eu li sobre isso aqui e ficou na minha mente. Que depois que eu fui montar o quebra-cabeça que eu vi que era verdade. Sabe o que foi? Que o livro do profeta Daniel não está em ordem cronológica. Olha aqui. Temos aí Daniel 1, beleza. 2, 3, 4. Na nossa lógica, depois do 4 é o quê? Sim. Mas no Daniel não. Depois de Daniel capítulo 4, a ordem seria Daniel capítulo 7. Deixa eu até colocar aqui em cor diferente para você. Sim, nós vamos chegar lá. Olha aqui, ó. Daniel capítulo 7. Depois segue 8. Beleza. Ah, então é fácil. Aí depois eu vou 8, 9 e 10. Depois do 8, 5. Que a história do 5 está no 7. Aí vai pro 9, 10. E depois do 5? Depois do 5? 9. E 16. Depois, 16? Depois do 9? Depois do 9? Não, gente. 11. E aí, depois do 11, 10. Depois do 10, 6. Depois do 6, 12. Estou ruim de matemática. Agora você não pegou. Não, mas porque essa Bíblia Ela tem que ler assim, né? A ordem cronológica. Ei, presta atenção. A ordem cronológica seria mais ou menos essa. Não é amarrado, negócio amarrado. Por exemplo, Daniel 12. Ele poderia ser aqui também. Existe outra tese aqui, ó. 12 aqui, ao invés de aqui. Ok? Porque dá continuidade, certo? Ao assunto. No final do capítulo 11 e 12. Mas... o que acontece? Vamos examinar aqui. A partir do capítulo 5... Não, melhor. No capítulo 2 nós vimos aquilo lá, né? Lembra? A estátua. Todo mundo aí já conseguiu entender? Sem nenhuma dúvida? Então a gente sabe que a estátua foram vários governos, certo? A pedra todo mundo sabe. O governo que jamais terá fim. Quem é? Quem é? Não. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Quem é a pedra? Então a pedra que destrói todo o governo. Ou seja, nenhum governo se compara ao governo da pedra. É mais ou menos isso que Daniel está querendo dizer. Ok? Nenhum governo se compara ao governo da pedra. Agora entendi. Porque meu pai explicava isso aí quando eu era criança. O pai, que é isso? Que estátua é essa? Eu só escuta. Agora Agora tá vendo? Texto. Texto com contexto. Agora você entendeu. Então a pedra que destrói a estátua, ou seja, todos os reinos que passaram são fracos diante da pedra. Estão entendendo? Todos os sistemas que passaram, os sistemas governamentais, nenhum se compara ao governo da pedra. Ok, capítulo 2, fechado. Aí nós vemos lá o relato de Daniel no capítulo 3, que Daniel não estava presente, os 3 moços na fornalha. Aí no capítulo 4, nós vemos a loucura de Nabucodonosor, que
é mostrada lá na frente, depois, se der tempo, a gente vai passar, porque é muito extenso esse negócio. Aí, depois do capítulo 4, abra aí, por favor, capítulo 7. Depois vocês, se vocês tiverem dúvidas a respeito da cronologia, a gente vai sentar direitinho para encaixar aí. Mas agora não dá para a gente entrar aqui. Eu quero dar prioridade na informação, por causa do que nós estamos vendo o quê? O período interbíblico. Então, assuma, aqui é o período interbíblico. Então, olha só. Daniel capítulo 7, vamos correr aqui. Ele relata sobre uma visão de quê? De quatro animais. 4 animais terríveis. 4 animais que ele vê, ele contempla e quando ele vê, ele se admira, mas quando ele vê o quarto, ele se apavora. Ele se escandaliza. Vamos colocar assim em termos mais diretos. Ele se escandaliza pelo tamanho e pela grandeza do quarto animal. Então, olha só, no versículo 3 de Daniel 7, ele fala que ele viu 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam da onde? Mar significa povo, nação, tribo, ok? Então, subia do mar, subia das nações, vinha do povo. Não era uma coisa sobrenatural, não. Viria do povo, ok? Essas quatro bestas, esses 4 animais. E aí, no versículo 4, o primeiro era como o quê? Mancari, passa aí, por favor. Era como, olha a característica. Se você não entendeu, eu vou voltar lá do zero. O primeiro ele fala que era como um leão e tinha o quê? Asas de águia. Ok, ponto e vírgula. Olha quem é o leão. Por quê? Eu fui pesquisar no fundo isso aqui. Um dos símbolos da Babilônia, pastor Léo, era o leão alado. Está entendendo aqui o mistério? Porque Deus mostrou para Daniel o leão com asas. As asas são símbolos da velocidade e da rapidez que a Babilônia veio para devorar as nações. Nabucodonosor. É muito antes. Nabucodonosor. Por que foi Nabucodonosor? O que? Versículo 4. O que o leão tinha? Ponto, vírgula. Aí o que ele falou? Enquanto eu olhava, o que aconteceu com o leão? E depois? Ei, se tu não deres glória, vou dizer tá mal. Presta atenção. Foram arrancadas as asas. Ei, Nabucodonosor era engrandecido no mundo inteiro, mas por causa do que dele? A soberba. No capítulo 4, o que é que Deus transformou ele? No animal. Ele pastou durante quanto tempo? 7 anos. Foi lá comendo capim, sem cortar unha, pelado, com o corpo cheio de pelo. Estava lá tomando o sereno. Ele foi humilhado por causa da soberba, asas. E por causa da soberba foi arrancada, foi dado o que a ele? Mente de homem, de animal. Ele teve a mente transformada. Ele virou animal entre aspas, ele não virou um animal. Deus tirou o entendimento dele. Durante 7 anos ele passou a ser como animal, humilhado. É como se arrancasse a asa do leão. Mas depois de 7 anos, ele voltou ao normal. Ou seja, teve de novo
A mente de homem. Ou seja, sim? Tá onde aí, o endereço? 4. Capítulo 4. É o capítulo 4 todo. Você tem que ler o capítulo 4 todo para entender isso aqui. Ah, 7, 4. É, o Daniel 7,4 é o leão que tem a asa arrancada. E essa parte aí da loucura de Nabucodonosor, Daniel 4. Ok? Então, foi humilhado, teve a mente tirada, depois colocada. Aí ele fala aqui, ó, foi dada a mente de homem. Aí no versículo 5, continue olhando, e o segundo animal, ao quê? Urso. Ok, que mais? A qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Olha só. Por que esse reinado aqui, essa nação é considerada como urso? Por que Daniel viu um urso? Ele poderia ter visto o outro animal, urso. Ele come muito ou come pouco? Tinha 3 costelas na boca. Que símbolo é esse de 3 costelas? Que símbolo é esse? O medo, os medo-persas? Ah, não, peraí, pelo amor de Deus, olha só. Os medo-persas conquistaram 3 reinos. 3 reinos, quais são esses reinos? A Pérsia de Lídia, Babilônia e o Egito. Por isso as 3 costelas na boca, as 3 costelas. E o que foi falado para ele? Coma o quê? Muita carne. Foram as batalhas mais sangrentas do mundo antigo, na época dos Medo-Persas. Foi das guerras que houve mais chacina. Foi nesse período dos persas aqui, ó. E foram todas assim, menos de 10 anos. A primeira, contra a Lídia, Pérsia da Lídia, foi 546. A segunda, contra a Babilônia, 539. A terceira, contra o Egito, 525. Tudo perto do outro. Foi falado o quê? Coma muita carne. Foi as 3 batalhas mais sangrentas dos persas que eles conseguiram sobrepujar os reinos. Aí depois, vamos lá, continuando. Depois, o que ele viu? Semelhante ao? Vai, continua. 4 asas. 4 cabeças. Na minha tradução, Fala aí. recebeu autoridade para governar. Sim. Pode falar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal. Você já quer o 4º? Não, terceiro. Então, acaba aqui. Ok. Aqui no meu, ó. Sim. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Leopardo. Nas costas, 4 asas de água. 4 asas. Também este animal, 4 cabeças. 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Vamos lá? Qual foi o terceiro reino? Qual foi o terceiro reino? A Grécia. E as 4 asas? O símbolo da Grécia era o leopardo. Os 4 reis, né? Que você falou agora. Será que é coincidência? Não. A velocidade da conquista da Grécia. E as 4 cabeças? Os 4 reis. Quais são? Cassandro, Lisimanco, Seleuco, Ptolomeu. Ok? Esses 4 aí. As 4 cabeças do leopardo. Uma já é perigosa com 4. É essa a intenção da revelação. Se o leopardo
já é perigoso, imagine com 4 cabeças. Imagine com asa. Mais rápido ele acorda. E aí? Esse é o simbolismo. Por quê? O Império Grego foi o império que conquistou o mundo de forma muito superior a todos os outros reinos. E muito mais veloz, muito mais rápido que todo mundo. Deus é grande, né? E Daniel foi escrito em que época? Em que ano Daniel foi escrito? No reino do Nabucodonosor. Nabucodonosor. 600 anos. Antes. Em 530, não tem a precisão, mas 540. Aqui essa Bíblia está falando 550, essa cronológica. Mais ou menos entre 550 e 530. Daniel foi escrito. De um negócio que ia acontecer 200 anos depois. E aí? Será que foi coisa da mente humana? Foi Daniel ou Fabrício? E aí? Quem é que foi? Vamos lá, vamos, a gente não pode demorar não, vai lá. Qual foi aí, ó? Versículo 7, vai. Daniel é tremendo. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal, terrível, espantoso e sob modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Continua? Continua, por favor. Continue. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Ok, obrigado. Até aí. Quem é o quarto? Deus. Não, quarto animal. Ele falou do quarto animal, depois mostrou Deus. Quem é o dragão? Vamos lá. Sabe qual é a simbologia do dragão? A maioria, a força, ok. A maioria dos intérpretes remetem ao governo romano. E por que 10? Os 10 piores imperadores, começando do ano 100 para frente, apareceram na história da igreja. Foram os que massacraram a igreja. Foram os que perseguiram os cristãos. Foram os que torturavam, matavam, esfolavam, destruíam as famílias. Os 10 piores imperadores de Roma, a partir do ano 100 ao ano 313. Só que aqui ele fala o seguinte: teve um chifre pequeno que apareceu. Não foi isso? Um chifre pequeno que apareceu. Profeticamente remete-se a esse chifre pequeno. O que ele fala ali, ó? No final do versículo 8. Havia olhos como os de homem e uma boca que o quê? Que glorificava a Deus? Símbolo do anticristo. Antíoco, que se denominava Deus. Não, vamos chegar lá. Não é ainda. Antíoco não fazia parte do Império Romano. Ele não fazia parte do Império Romano. Ele era sírio. Ou seja, ainda não aconteceu. Porque a palavra anticristo, ele é contra quem? Cristo. Ok? É uma simbologia. Por exemplo, Quer vir antes de Cristo, né? Quer dizer, o antes de Cristo. aqui ó, os 3 chifres.
se a gente for remeter, alguns têm essa interpretação escatológica a respeito dos papas. João Paulo, Bento e Caio os três. Surge o pequeno, que fala insolência. Não sei. A Bíblia não dá indício para isso. Mas que esse que vai se levantar, ele vai profanar o nome de Deus. Ele vai blasfemar contra Deus. Ele vai se opor a Deus. Possa ser que ele seja apenas o preparador para o caminho do anticristo. Entendeu? Ele é o João Batista do inferno. Está preparando o caminho para o filho da destruição. Ele não aceitou dentro da igreja, mas ele aceitou tipo assim. Sim. É tipo isso. Então assim, são as suposições teológicas a respeito de interpretação bíblica. Em cima disso aqui. Ok? Então, os 10 chifres, 10 reinos não necessariamente literais. 10 reinos, ou seja, uma quantidade grande de reinos. Até esse chifre menor, até esse reino que parece pequeno, que vai surgir e vai ser o pior dos reinos. É tipo isso. Ok? Então, alguém já ouviu falar disso aí? Aqui do capítulo 7? Para esse último, mas naquela época ou não? De Roma aí? Não entendi. Desses 10 reinos, tem 10 alguma reinos. interpretação já que igual a do urso, igual a do leopardo, Sim. tem ela para Roma? Desse último animal? Sim. É justamente isso aí. Esse último animal aqui é a interpretação do símbolo de Roma. Por causa do poder, da força, da destruição. Roma foi o império que mais se perdurou na história da humanidade. De 168 a.C., 167 no poder mundial, até o ano de 476 depois de Cristo. Foi o reino que mais durou. Durou mais de 500 anos Roma, como governo mundial. Foi o governo que mais matou gente, o império que mais massacrou nações, levou escravos, matou gente em guerra, invadia cidades. E esse chifre pequeno? É o possível simbolismo do anticristo. Ou seja, o capítulo 7, os 4 animais, as 4 nações poderosas que surgiram na história da humanidade. Estão entendendo aí até agora? O período interbíblico? Vamos lá, capítulo 8. Capítulo 8. Daniel teve essa visão. E um detalhe, essa visão aí foi antes da queda da Babilônia, tá bom? Não foi depois não, foi antes. Lembra da ordem cronológica? Por quê? Aqui ó, foi a queda da Babilônia. Capítulo 5, queda da Babilônia. Capítulo 5 foi a queda da Babilônia. Ok? Capítulo 8, vamos lá, vamos correr, meu Deus. Aí o que acontece aqui? Capítulo 8, vamos lá por favor. O carneiro e o bode. Eita, o que vem a ser isso aqui? Agora sim entra o chifre chamado Antíoco. Aqui entra o chifre chamado Antíoco. É agora, é a vez dele. Aquele chifre lá do dragão não é Antíoco ainda. Antíoco é agora. Vamos lá? Terrível, né, Daniel?
contra o período interbíblico todo. Agora eu pergunto